Este é o seu primeiro passo para estancar a hemorragia. Para entender a magnitude do golpe, precisamos primeiro desmantelar o mito do provedor. Durante séculos, a masculinidade foi atrelada à capacidade de gerar recursos e entregá-los voluntariamente a terceiros. Você foi condicionado, treinado como um cão de guarda, a sentir orgulho em ser a carteira ambulante da casa. Mas antigamente havia uma troca. Havia lealdade, havia um pacto social de respeito e autoridade dentro do lar. Hoje, esse pacto foi rasgado, queimado e as cinzas foram jogadas na sua cara, mas a exigência de que você continue pagando a conta permaneceu intacta. A sociedade moderna criou uma aberração. Ela exige do homem a responsabilidade financeira do patriarcado clássico, mas retira dele toda e qualquer autoridade ou garantia de permanência. Você é responsável por tudo, mas dono de nada. O sistema financeiro do casamento moderno opera sob uma lógica parasitária, onde o seu sacrifício não gera gratidão, gera desprezo. Nietzsche já alertava sobre a moral dos escravos, e não há escravo mais eficiente do que aquele que acredita ser livre enquanto carrega as correntes douradas de uma hipoteca e de faturas de cartão de crédito que não são suas. A falência masculina não começa no divórcio, ela começa no momento em que você aceita que o seu valor como homem é medido pelo quanto você pode proporcionar de conforto para alguém que vê esse conforto como um direito adquirido e não como um privilégio concedido pelo seu suor. A destruição do seu patrimônio é lenta, silenciosa e muitas vezes aplaudida pelos seus amigos e familiares, que estão todos presos na mesma caverna de Platão, observando sombras na parede e chamando isso de vida de casado. A verdade é que a cada sim que você diz para um luxo desnecessário, para uma viagem que não pode pagar, para uma reforma estética na casa, você está financiando a sua própria obsolescência. Você está engordando o gado para o abate. E o gado, meu amigo, é você. Permita-me ilustrar essa tragédia com uma história que você conhece, talvez porque a tenha vivido ou talvez porque tenha visto o brilho nos olhos de um amigo se apagar lentamente. Vamos chamar esse homem de Ricardo. Ricardo é um arquétipo do bom homem, engenheiro, diligente, estoico. Aos 28 anos, ele já tinha seu apartamento financiado e um plano de carreira sólido. Ele conheceu uma mulher que parecia compartilhar seus sonhos. No início, tudo era nosso. Eles falavam em construir, em somar. Ricardo, na sua ingenuidade de quem projeta a honestidade que tem dentro de si nos outros, acreditou. Ele dobrou os turnos, aceitou projetos em outras cidades, dormiu em hotéis baratos e comeu comida industrializada para economizar cada centavo. O objetivo? Dar a ela a segurança que ele achava que era seu dever prover. Enquanto Ricardo envelhecia precocemente sob o estresse corporativo e as demandas do mercado, a esposa administrava o lar. Mas o que significa administrar um lar moderno com empregada doméstica e filhos na escola integral? Significava tempo ocioso. E o tempo ocioso, como diz o ditado, é a oficina do diabo, ou nesse caso, a oficina da insatisfação crônica. Ricardo chegava exausto, esperando encontrar um refúgio, uma fortaleza, mas encontrava uma lista de demandas. O carro precisava ser trocado porque a vizinha trocou o dela. As férias precisavam ser na Europa porque o Instagram exigia fotos melhores. Ricardo, cego pelo dever, abria a carteira. Ele não via que estava alimentando a besta que eventualmente o devoraria. Ele estava investindo em um ativo depreciável, a aprovação temporária de alguém cuja lealdade era condicional ao fluxo de caixa. O clímax da história de Ricardo não acontece com um grito, mas com um sussurro frio e burocrático. Após 15 anos de casamento, 15 anos de sacrifício absoluto, 15 anos onde ele colocou os desejos dela acima de sua própria saúde, ele recebe a notificação. "Não estou mais feliz", ela diz. "Preciso me encontrar." A frase clássica, o eufemismo padrão para "já extraí o suficiente e agora quero desfrutar sem o peso da sua presença cansada." O processo de divórcio que se seguiu não foi uma separação de corpos, foi uma autópsia financeira com o paciente ainda vivo.
O apartamento que ele pagou com noites em claro, metade dela. Os investimentos que ele fez privando-se de hobbies e lazer, metade dela. A aposentadoria que ele construiu pensando na velhice dos dois, metade dela. Mas a brutalidade não parou na divisão de bens. O sistema judiciário, operando com a precisão cirúrgica de um açougueiro, determinou pensões que tornavam a existência de Ricardo inviável. Ele foi despejado de sua própria vida. A casa que ele construiu agora abrigava a ex-mulher e, eventualmente, o novo parceiro dela, enquanto Ricardo voltava a morar em um estúdio alugado com um colchão no chão e uma geladeira vazia. A ironia macabra é que, aos olhos da sociedade e da lei, justiça foi feita. A mulher foi protegida. Mas quem protegeu Ricardo da sua própria generosidade? Quem o protegeu da ingenuidade de acreditar que o casamento era uma parceria vitalícia e não um contrato de locação de recursos com cláusula de rescisão unilateral premiada? A história de Ricardo não é uma exceção, é a regra não dita, o padrão que se repete em milhões de lares todos os anos. É a história do homem que construiu o castelo apenas para ser expulso dele e condenado a pagar a manutenção das muralhas pelo resto da vida. Você sente o gosto amargo dessa história na sua boca? Você reconhece os sinais no seu próprio relacionamento ou no passado que você tenta esquecer? A dor de Ricardo é a dor de ver a sua força vital convertida em números numa planilha de Excel de um advogado de acusação. É a sensação de ter sido usado como um animal de carga e descartado quando os joelhos começaram a falhar. Mas essa dor, por mais terrível que seja, traz consigo uma semente de clareza. É o momento em que a venda cai e você vê o mundo não como gostaria que fosse, mas como ele realmente é. Um campo de batalha econômico onde o afeto é frequentemente a camuflagem para o interesse. Se você já esteve neste campo de batalha, se você já sentiu na pele o frio da traição financeira, ou se está vendo os sinais agora e quer se preparar, comente "entendido" abaixo. Sua voz se junta à de milhares de outros homens que despertaram e decidiram que nunca mais serão a fonte inesgotável de recursos para a ingratidão alheia. Comente "entendido" e marque sua posição. Para compreendermos a profundidade dessa armadilha, precisamos recorrer a Arthur Schopenhauer. O filósofo alemão já nos alertava que o amor romântico é em grande parte uma ilusão criada pela vontade da espécie para garantir a reprodução. Mas no mundo moderno, essa vontade biológica foi cooptada por uma vontade econômica. A natureza não se importa com a sua conta bancária, mas a sociedade sim. O instinto feminino de hipergamia, a busca por um parceiro de status igual ou superior, não desapareceu com a modernidade, ele se adaptou. Antes buscava-se o melhor caçador para garantir carne, hoje busca-se o melhor provedor para garantir estilo de vida. O problema não é o instinto em si, é a desonestidade intelectual de negar sua existência. O homem é ensinado a amar a mulher pela sua essência, enquanto muitas vezes a mulher é ensinada, sutilmente ou não, a amar o homem pelo que ele pode proporcionar. Quando o provisionamento cessa, ou quando alguém com maior capacidade de provisão aparece, ou ainda quando a lei oferece um saque vantajoso através do divórcio, a ilusão do amor se desfaz. Schopenhauer diria que você foi enganado pela própria biologia, mas eu digo que você foi enganado por um sistema cultural que weaponizou a biologia contra o seu patrimônio. Você está lutando uma guerra com armas de flores, enquanto o outro lado opera com calculadoras e códigos civis. A brutalidade financeira do casamento reside no fato de que ele é a única empresa onde o sócio que investe menos capital e trabalho pode sair com a maior parte dos lucros, alegando danos emocionais. Vamos falar sobre a indústria do divórcio. Sim, é uma indústria. Movimenta bilhões anualmente e emprega exércitos de advogados, juízes, psicólogos e assistentes sociais. E qual é a matéria-prima dessa indústria? O patrimônio masculino. O sistema legal, em sua suposta busca por igualdade, criou mecanismos que incentivam a dissolução da família. Pense comigo, se uma mulher sabe que, ao se divorciar, ela manterá o padrão de vida, ficará com a guarda dos filhos e a pensão atrelada a eles e ainda receberá metade dos bens acumulados, qual é o incentivo real para ela trabalhar na relação durante momentos difíceis? O incentivo econômico pende para o divórcio. Maquiavel, em sua análise fria do poder, diria que os homens agem por necessidade ou por interesse.
O Estado criou um cenário onde o interesse no divórcio supera a necessidade da união. O Tribunal de Família não é um lugar de justiça, é um local de redistribuição de renda forçada. É um ambiente hostil, onde a sua paternidade é convertida em um boleto bancário e a sua honra é desmantelada por acusações que muitas vezes nem exigem provas robustas. Você entra lá como um cidadão e sai como um devedor, monitorado pelo Estado com a ameaça de prisão pairando sobre sua cabeça se você falhar em transferir os frutos do seu trabalho para quem decidiu que você não serve mais. Existe um mito persistente de que homens casados são mais ricos e estáveis. Os dados superficiais podem até sugerir isso, mas eles ignoram a causalidade. Homens que já são financeiramente estáveis tendem a se casar mais. O casamento não os fez ricos, a riqueza deles atraiu o casamento. No entanto, quando olhamos para os dados de patrimônio líquido pós-divórcio ou comparamos com solteiros de longo prazo que nunca dividiram recursos, a realidade se inverte drasticamente. O homem casado vive sob uma inflação de estilo de vida constante. A necessidade de validação social do casal, as festas, os jantares, a decoração, as trocas de carro, tudo isso drena a capacidade de aporte financeiro. O solteiro, por outro lado, mantém o custo de vida baixo e a taxa de poupança alta. O poder dos juros compostos, que deveria ser a oitava maravilha do mundo a seu favor, é anulado no casamento pelo consumo conspícuo. O homem casado está correndo em uma esteira ergométrica na velocidade máxima, suando sangue, mas não saindo do lugar financeiramente, porque cada aumento de salário é imediatamente absorvido por um aumento no padrão de consumo da família. É a corrida dos ratos, mas com um passageiro nas suas costas te chicoteando para correr mais rápido. A frase Happy Wife, Happy Life é talvez o slogan de marketing mais destrutivo já inventado para a psique masculina. Ela condiciona o homem a acreditar que a sua paz de espírito é refém da satisfação emocional e material da sua parceira. Isso coloca o homem em uma posição de perpétua submissão e reação. Financeiramente, isso é catastrófico. Significa que não há limite para os gastos, pois não há limite para o desejo humano de mais conforto e status. Se a felicidade dela depende de um carro novo, você compra. Se depende de uma casa maior, você se endivida. Você se torna um viciado em apagar incêndios emocionais com dinheiro. E o pior, essa estratégia nunca funciona a longo prazo. A adaptação hedônica garante que o luxo de hoje seja a necessidade básica de amanhã. O que você deu ontem já foi esquecido e a demanda de hoje é maior. Você está tentando encher um balde furado com o seu tempo de vida. Essa mentalidade de apaziguamento transforma o homem em um servo dentro do seu próprio castelo, sempre pisando em ovos, sempre com a mão no bolso, aterrorizado com a possibilidade de perder a paz que ele comprou tão caro, sem perceber que paz comprada não é paz, é trégua temporária em uma guerra de recursos. Vamos analisar o custo de oportunidade. Este é um conceito econômico que todo homem deve tatuar no cérebro. O custo de algo não é apenas o que você paga por ele, mas o que você deixa de ganhar por não ter investido esse dinheiro em outro lugar. Cada jantar caro para manter as aparências, cada presente para pedir desculpas por trabalhar demais, cada centavo gasto na manutenção da relação é capital que não foi investido em sua liberdade. Imagine o dinheiro gasto em um casamento médio de 10 anos sendo investido em um fundo de índice ou em um negócio próprio com juros compostos. Estamos falando de milhões. O homem casado não perde apenas o dinheiro que gasta, ele perde a multiplicação desse dinheiro ao longo do tempo. Ele sacrifica o seu eu futuro, o seu eu velhice, para satisfazer o nós presente. E quando o nós se dissolve no divórcio, o eu futuro fica desamparado. A brutalidade é matemática. O tempo é o ativo mais valioso de um investidor. E o casamento moderno é uma máquina de desperdiçar tempo e capital em ativos de consumo que não geram retorno, apenas despesas de manutenção. A pensão alimentícia e a pensão para ex-cônjuges são as correntes modernas da escravidão. A lei diz que o objetivo é manter o padrão de vida. Mas por quê? Por que alguém que não contribui mais para a sua vida, que muitas vezes escolheu sair dela, tem o direito vitalício ou de longo prazo ao padrão de vida que o seu trabalho proporciona? Isso cria uma distorção moral onde o esforço é desvinculado da recompensa. Você trabalha, ela recebe.
É a definição clássica de parasitismo, legitimada pelo Estado. Homens são forçados a viver em cubículos, comendo macarrão instantâneo para que suas ex-esposas possam manter casas grandes e carros do ano. Isso não é proteção, é punição. É a punição por ter tentado constituir família. É a mensagem clara do Estado. Você, homem, é apenas um utilitário. Sua função é pagar. E se você perder o emprego, se você adoecer, a dívida acumula, os juros correm e a ordem de prisão é expedida. A lei não quer saber se você está com câncer ou depressão, a lei quer saber se o depósito foi feito. Você se torna um refém da sua própria produtividade passada. A sociedade também te ataca com a vergonha. Tente falar sobre separação total de bens ou pacto antinupcial e veja a reação. Você será chamado de mesquinho, de inseguro, de alguém que já entra no casamento pensando em separar. Essa é uma manipulação emocional barata. O contrato de casamento padrão do Estado é o comunhão parcial de bens, que é essencialmente um pacto de risco total para quem produz mais. Querer um contrato diferente não é prever o fracasso, é gerenciar o risco em um mundo onde 50% dos casamentos acabam e 80% dos divórcios são iniciados por mulheres. É como fazer um seguro de vida. Você não faz porque quer morrer, faz porque ama quem fica. No caso do prenup, você faz porque ama a si mesmo e respeita o seu esforço. Mas a mulher moderna foi ensinada a ver a proteção patrimonial do homem como uma ofensa pessoal. Você não confia em mim? Ela pergunta. A resposta filosófica correta, baseada em Maquiavel e Hobbes, é: eu não confio na natureza humana sob pressão e não confio no Estado interferindo na nossa vida. Mas poucos homens têm a frieza de dizer isso e cedem à chantagem emocional, assinando sua sentença de morte financeira no altar. Agora, observe o homem solteiro desperto. Não o solteiro que gasta tudo em baladas tentando impressionar mulheres, mas o solteiro focado, o homem que segue seu próprio caminho. Ele tem uma vantagem tática insuperável: flexibilidade e baixo custo fixo. Ele pode viver com pouco se precisar investir muito. Ele pode mudar de cidade ou país por uma oportunidade de trabalho sem ter que negociar com ninguém. O dinheiro dele é dele. Se ele quer comprar um carro, ele compra. Se ele quer investir 80% do salário, ele investe. Não há DR sobre finanças, não há sabotagem interna. Esse homem acumula patrimônio em silêncio e velocidade. Ele entende que a liberdade é a maior riqueza. Enquanto o homem casado está preocupado em pagar a escola bilíngue para filhos que mal vê, o solteiro está comprando sua alforria do sistema corporativo. Os dados mostram que mulheres solteiras sem filhos e homens solteiros estão acumulando riqueza, mas o homem divorciado está na base da pirâmide, destruído. A escolha de permanecer solteiro ou de blindar-se juridicamente não é egoísmo, é autopreservação em um ambiente hostil. A inflação não ocorre apenas na economia, ela ocorre na psique feminina dentro do casamento moderno. É a inflação das expectativas. O que no início era um gesto romântico torna-se uma obrigação. O que era um presente torna-se uma taxa. Se você levou ela para Paris no ano passado, levar para o litoral este ano é visto como um retrocesso, uma ofensa, um sinal de que você não se importa mais. Você está preso em uma espiral ascendente de custos para manter o mesmo nível de aprovação sexual e emocional. E quando o dinheiro aperta, quando a crise vem, a admiração evapora, o respeito some. O homem sem dinheiro é invisível ou desprezível para a mentalidade hipergâmica. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, são palavras bonitas ditas em um ritual, mas a prática demonstra que a pobreza é frequentemente a causa mortis do amor. O homem casado vive com a espada de Damocles sob a cabeça. Se ele falhar como provedor, ele falha como homem e como marido. Essa pressão psicológica constante é o que causa infartos e derrames em homens de 40 anos. É o estresse de saber que o seu amor é alugado e o aluguel é caro. Chegamos a um ponto de inflexão. Você está começando a ver a matriz? Está vendo que o jogo foi desenhado para que a banca, o Estado e a imperativa biológica feminina sempre ganhem e você, o jogador, saia sem as fichas? Essa clareza dói.
Dói perceber que fomos, em muitos aspectos, idiotas úteis. Mas a dor é o preço da cura. A ignorância era uma bênção apenas para quem nos explorava. Agora, com os olhos abertos, você pode começar a traçar uma nova rota. Não se trata de odiar as mulheres, trata-se de amar a si mesmo o suficiente para não se colocar em uma posição de vulnerabilidade existencial. Trata-se de entender a natureza das coisas e agir de acordo com a razão, não com a emoção manipulada. Se este vídeo está te entregando a clareza brutal que você buscava, deixe seu like agora. Não por vaidade minha, mas para que este farol de verdade alcance outros homens perdidos na névoa da ilusão romântica. Faça o algoritmo trabalhar a nosso favor, por uma vez. A síndrome do bom moço é o que mantém esse sistema girando. Fomos educados para sermos os heróis, os salvadores. Vemos uma mulher em apuros financeiros e nosso instinto é intervir, proteger, prover. Mas no mundo moderno, esse instinto é uma falha de segurança. Você não está salvando uma donzela, você está convidando um auditor fiscal para dentro da sua vida. O homem que tenta comprar amor com segurança acaba sem amor e sem segurança. A mulher moderna, empoderada pelo feminismo e pelas leis, não precisa da sua proteção, mas ela aceita o seu dinheiro. Ela quer os privilégios da mulher tradicional, ser provida, e os privilégios da mulher moderna, liberdade total e autoridade, sem as responsabilidades de nenhuma das duas. Você, o bom moço, tenta equilibrar essa equação impossível com mais trabalho e mais sacrifício, esperando que um dia ela reconheça o seu valor. Spoiler, ela não vai. O sacrifício excessivo cheira a desespero, e o desespero é o repelente mais forte de atração e respeito que existe. Pare de tentar ser o herói da história dela e comece a ser o estrategista da sua própria vida. Precisamos redefinir o que é riqueza para o homem. Riqueza não é ter uma casa grande, cheia de móveis caros, que você tem medo de sujar. Riqueza não é ter um carro de luxo na garagem para impressionar vizinhos que você odeia. Riqueza é FU Money. É o dinheiro que te dá o poder de dizer não. É o dinheiro que te permite sair de uma situação abusiva sem medo de passar fome. É o dinheiro que está no seu nome, sob o seu controle, intocável. No casamento tradicional, você perde esse poder. Seu dinheiro se torna nosso dinheiro. E qualquer decisão de gasto precisa de aprovação do comitê. Você perde a soberania. A verdadeira riqueza masculina é a autonomia, é a capacidade de acordar de manhã e fazer o que você quer, sem ter que prestar contas a uma autoridade doméstica que detém o poder de veto sobre a sua felicidade. Recupere o conceito de riqueza como liberdade, não como ostentação. A ostentação é a coleira dourada. A liberdade é o lobo na floresta. Aqui entra o estoicismo, não como uma filosofia de resignação, mas como uma ferramenta de guerra mental. Sêneca dizia que nada é nosso, exceto o tempo. Se você perdeu dinheiro no divórcio, se perdeu a casa, entenda, eram apenas coisas. Coisas que você comprou tentando preencher um vazio ou cumprir um papel. Você ainda tem a sua mente, a sua capacidade de gerar valor, a sua vontade. Use a raiva não para se consumir, mas como combustível nuclear para a reconstrução. O homem que foi ao inferno e voltou não teme mais o calor. Você agora é perigoso porque não tem mais nada a perder que eles possam usar para te chantagear. A perda material é dolorosa, sim, mas é também uma libertação das amarras da aparência. Agora você pode construir de verdade, para você, sem sanguessugas, sem expectativas externas. A queda financeira do homem casado pode ser o início da ascensão espiritual e material do homem desperto. Transforme a sua ruína na fundação de uma fortaleza impenetrável. A nova estratégia é o protecionismo financeiro radical. Se você decidir se relacionar novamente, que seja sob novas regras. Regras claras, frias e contratuais. Separação total de bens é o mínimo. Contas separadas. Nada de misturar patrimônio. Se ela não aceitar, ela não te quer. Ela quer o que você tem. E se você decidir, sabiamente, não se casar novamente no papel, mantenha a disciplina do silêncio. Não fale sobre quanto ganha.
Não mostre seus investimentos. Viva abaixo das suas possibilidades visíveis. Seja um fantasma financeiro. Pareça ter menos do que tem. A ostentação atrai predadores. A discrição atrai paz. Aprenda a dizer não. Não tenho, não posso, está difícil. Deixe que pensem que você está quebrado enquanto você empilha ouro nos bastidores. Essa é a vingança filosófica final. Viver bem, livre e rico, enquanto o sistema que tentou te destruir procura outra vítima para alimentar a máquina. Homens, a realidade é brutal, mas a negação é fatal. O casamento, nos moldes atuais, é um cassino onde as cartas estão marcadas e as roletas viciadas. Continuar jogando esperando um resultado diferente é insanidade. Você recebeu hoje os dados, a filosofia e a visão que lhe foram negadas pelos contos de fadas sociais. O que você fará com isso? Vai continuar sendo a bateria que alimenta a Matrix ou vai se desconectar e construir sua própria realidade? A escolha é sua e as consequências também. Sele este pacto de clareza agora. Deixe seu like como um selo de que você entendeu o jogo e não será mais uma peça no tabuleiro deles. Comente abaixo qual foi a sua maior descoberta ou a pílula mais difícil de engolir neste vídeo.